Olá, meus queridos amigos que nos acompanham aqui no nosso podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, finalzinho da rua São Pedro, 1450, onde você pode alugar salas de diversos tamanhos pelo período que você precisar. Entra no Instagram deles, CW Gramado, que você vai ver todas as informações lá. Meu convidado hoje é o Dr. quiropraxista Jean Belks. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a quiropraxia, para que ela é indicada, os tratamentos que ela pode ajudar você, principalmente com dores musculares, dores nas costas, hoje aqui no Gramado Talks. Jean, obrigado por estar aqui. Imagina, obrigado pelo convite, Kaique. Obrigado mesmo. Falar um pouquinho sobre a quiropraxia, né? Uhum. Tem gente que ainda não sabe direito para que serve, né? Tem muita gente ainda que não sabe. A gente já está num... Bom, primeiramente, né? Oi para todo mundo. Né? Prazer estar aqui, né? Pela primeira vez. Voltando à questão da quiropraxia, então, a gente já está num patamar como profissão muito melhor do que a gente estava anos atrás, né? No caso, eu comecei a trabalhar aqui em Gramado em 2007. Então, as pessoas chegavam até mim, no primeiro momento, como a última tentativa. Né? Tentei de tudo. Fui no médico, fui no físio, fui no ósteo, fiz isso, fiz aquilo, fiz injeção e nada funcionou. Agora eu vim até ti. Isso em 2007, 2008 era assim. Isso pessoas com dores nas costas? É o que quem mais te procura? Mais variados. O que mais me procuram é dor de pescoço e lombar, né? Mas sim, dores nas costas, basicamente isso, né? E ciático, né, famoso. Já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Então hoje a quiropraxia, hoje o pessoal já me procura, às vezes, muitas vezes antes de procurar até o médico, né? Então nesse sentido a gente já está muito mais difundido e muito mais reconhecido como profissão. Mas claro, é uma coisa ainda muito recente, principalmente no cuidado de saúde do brasileiro, principalmente, né? Tendo em vista que nos Estados Unidos isso já existe há mais de um século. Então, para o brasileiro ainda é muito recente, ainda está sendo muito, tá desbravando muitos caminhos ainda pelo caminho, por toda essa trajetória aqui, né? A quiropraxia é uma área da medicina? Não, é uma área da saúde. Hoje, no Brasil, para tu cursar a quiropraxia, eu fiz a graduação pela Universidade Fevale. Hoje tu tem graduação também, na minha época tinha só na Fevale Novo Hamburgo e em São Paulo em Morumbi. Hoje tu já tem também outras opções, até Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, está bem mais difundida, né? Tem muito mais opções para tu estudar a graduação em quiropraxia. Então tu não precisa fazer medicina? Não precisa fazer medicina, não precisa. O que aconteceu muito conosco, que prejudicou bastante a profissão, e até hoje prejudica um pouco, são cursos que foram feitos sem a devida atenção e de qualquer jeito, vamos dizer assim. Então, para tu ter uma ideia, na época... Cursos que não são de graduação? Não, nem um pouco. Cursozinho técnico, assim? Cursinho técnico, mas na verdade eles vendem como curso livre. Só que com curso livre, tu não é habilitado a exercer nada. Tu é um curso livre, quer aprender sobre o assunto. Né? Então, teve muito curso livre de quiropraxia que foi ministrado no final de semana. E aí a pessoa podia, porque não tem nada na lei que diga, não existe uma lei dizendo hoje o que é um quiropraxista de fato, hoje não existe 100% regulamentada a profissão, está em processo de regulamentação. Então, já que não existe nada dizendo quem não pode ser ou quem é, então qualquer um pode fazer qualquer curso. Isso ainda está assim? Ainda está assim. Como é que a pessoa faz para saber que está indo num profissional que é realmente graduado, que é realmente qualificado, e não pegar esses aventureiros? Sim. Bom, aí entra hoje a questão do próprio Google, Instagram, né? O profissional, normalmente, ele vai dizer, no próprio Instagram dele, ele vai dizer onde ele fez o curso, né? E tu pode procurar também na própria quiropraxia, tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, da graduação, né? Que daí tem lá a lista dos formados e tudo mais, das universidades. Precisa ter um conselho de quiropraxistas. Precisa estar em processo de regulamentação, só que no Brasil o negócio demora. Eu me lembro que eu já falei isso com você, acho que uns 6 anos atrás, e até hoje está do mesmo jeito. Não digo do mesmo jeito, né? Ela avança, só que o problema é que hoje no Brasil é tanta coisa que é passada na frente, que é passada, tudo vai ficando, né? Então a gente claro, a gente, como profissional, digo, né, eu não estou envolvido nesse processo de regulamentação diretamente,
Mas é um processo lento, tu tem que falar com todos os deputados, enfim, senadores. É muito complicado, é muito lento, então só nos resta paciência um pouco. Né? Bom, você atende ali na antiga, na descida ali para Piratini, né? A antiga Brahma que eles falam ali, isso, né? Exatamente. Seu consultório é ali. Isso. E quem está assistindo a gente, assim, as principais indicações seriam, então, essa questão das dores nas costas, lombar, nervo ciático que você falou, né? Tem também muita questão de ombro, né? Bursite, tudo isso é indicado na quiropraxia. Sim. Assim, vamos começar dizendo o que o quiropraxista está procurando num paciente, né? Sempre a gente vai estar analisando, a gente é um profissional do movimento. Então a gente vai sempre estar analisando o movimento, e nessa questão do movimento vai ter articulação, vai ter músculo, vai ter tendão, vai ter uma série de coisas que a gente tem que analisar. Vão ser feitos testes, né? Sempre é feito teste ortopédico, neurológico, para ter certeza do que a gente... para a gente avaliar, para ver se é realmente aquilo, se é uma coisa que é para mim, que não é para mim, se eu tenho que encaminhar para alguém, né? Então, assim, o que mais me procura de longe? Né? Dor de pescoço e dor lombar. Né? A dor lombar, às vezes, com irradiação para a perna e nem sempre. Né? Então, depende muito de cada paciente e do que aquele paciente está apresentando. Dessas coisas assim, que a gente vê corriqueiramente que a população apresenta, hernia de disco, desgaste, contraturas, esse tipo de coisa, a gente trata em consultório. E como é que é feito esse tratamento? Tá. Aí então, digamos que o Kaique chega lá com dor no pescoço, né? Tá irradiando para o braço, vamos dizer assim. Então eu primeiro vou conversar contigo. Vou fazer uma anamnese, vou ver quando começou, por que começou, por que tu acha, se teve um episódio, se teve alguma coisa. Enfim, vou coletar informações. Né? Depois de coletar as informações, eu vou fazer alguns testes para confirmar aquilo que eu tenho na minha cabeça. Eu acho que pode ser uma hernia de disco, então eu vou fazer testes para isso. Vou fazer teste de compressão, teste neurológico, teste de reflexo, para ter uma ideia do que pode estar acontecendo ou não. Dependendo do achado, digamos que seja um achado mais simples. Não parece que tenha uma hernia de disco acontecendo, me parece ser uma coisa mais tensional mesmo, uma coisa de músculo, tá? Por exemplo. A gente usa basicamente, como eu falei, profissional do movimento. Então eu vou analisar muito o movimento de cada articulação da coluna, principalmente a coluna. Né? Mas aonde tu tem articulação eu posso analisar. Né? Cotovelo, dedo, joelho, pé, tornozelo, isso aí tudo a gente pode analisar conforme o caso. Mas principalmente coluna. O quiropraxista, então, ele vai analisar principalmente a coluna. Analisando o movimento dela, se está legal o movimento, se o paciente consegue fazer com naturalidade esses movimentos ou não, se a coluna em si está envolvida na queixa ou não. Então a gente vai analisando vértebra por vértebra. Uma vértebra, então, é cada ossinho que tem, né, um em cima do outro na coluna. E vértebra por vértebra a gente vai analisando principalmente o movimento. Né? Por que movimento? Onde não tem movimento, isso me indica que tem alguma coisa acontecendo ali que eu possa estar corrigindo. Né? E aí depende, é claro, de cada situação, eu vou entrar normalmente com um tratamento quiroprático que a gente chama, que é o ajuste manipulativo. É eu fazer a manipulação na articulação, o famoso estralo. Né? Nem todo mundo pode ser submetido a isso. Né? Tem condições, às vezes, que a manipulação é contraindicada. Então eu tenho que fazer algumas, às vezes eu não posso ir direto para a manipulação, então eu vou fazer algumas mobilizações, vou fazer outros tipos de tratamento para tentar mobilizar. É tudo com as suas mãos? É tipo uma massagem? Como é que é? Basicamente tudo com as mãos. O pessoal confunde muito com massagem. Qual a diferença? Na verdade, assim, a massagem, ela basicamente ela vai atuar na musculatura, né? Claro, tem a drenagem linfática, algumas outras variantes da massagem, né? Mas a massoterapia ela vai analisar principalmente a questão da musculatura, do ventre muscular, se tem a contratura e desmanchar aquela contratura, né? Mas a massagem ela não vai mexer na coluna, na estrutura, no osso, na articulação. E né? a quiropraxia sim. Isso, daí a gente mexe na articulação mesmo, né? Então, por exemplo, daí tu vê com dor no pescoço, eu encontrei lá uma vértebrazinha ou duas, que é bem comum acontecer, que não tá legal o movimento. Então eu vou depender, vou fazer alguns testes ali, vou ver qual que é o melhor tratamento que eu posso fazer para essa falta de movimento. Então eu vou entrar com um ajuste normalmente. E junto com o ajuste, daí a gente já utiliza também algumas técnicas musculares, né? Algumas técnicas de liberação muscular. Aí entra normalmente
um profissional quiropraxista ele vai usar muito as mãos mesmo, né? Seja uma liberação muscular, uma liberação miofascial, fazer muito com as mãos, né? E aí entra uma parte que, sim, seria praticamente uma massagem, mas a gente se atém mais à questão da queixa, normalmente, né? Se a pessoa chega lá toda contraturada, não, vai no massoterapeuta, vai trabalhar muito melhor. Você não usa nenhum tipo de ferramenta? Aí é que tá. Aí eu uso algumas também. Então, por exemplo, nessas questões musculares, uma coisa que eu utilizo bastante é o agulhamento seco. Que é tipo uma acupuntura? Tipo uma acupuntura, exatamente. Alguns quiropraxistas já utilizam a acupuntura mesmo, também, né? Eu faço o agulhamento seco, que é como se fosse, digamos assim, uma acupuntura ocidental ortopédica, né? Então, por exemplo, o agulhamento seco eu não vou tratar a tua ansiedade, não vou tratar teu refluxo com o agulhamento seco. Eu vou tratar queixas musculoesqueléticas, né? Com o agulhamento seco. Na acupuntura, daí tu já vai lá, ele vai te tratar para uma série de coisas, ansiedade, refluxo, enfim, algumas outras coisas, né? O agulhamento seco não mexe com isso. Mas, enfim, algumas outras técnicas que a gente usa. Agulhas, né? Agulhamento seco ou acupuntura, alguns quiropraxistas. Você faz acupuntura também, não? Acupuntura não. Até tenho interesse, pretendo talvez, mas por enquanto estou no agulhamento seco e estou bem feliz com ele. Eu utilizo muito também liberação muscular com o próprio dedo, porque não é todo mundo que aceita uma agulha, né? Tem a questão do medo. E dói? Não dói, mas é o medo que tem gente que não consegue ver, tem gente que não consegue sentir, tem gente que não consegue pensar a respeito da agulha, né? Tem muito pavor da agulha, né? E assim, nenhuma técnica tem aceitação 100%. Não é, tem gente às vezes que tu faz uma técnica, e isso em qualquer profissão. O remédio não é 100%. O meu paracetamol não funciona para todo mundo. Então nada é 100%. Mas você não pode receitar, pode? Não. Isso vai totalmente contra, na verdade, até a base da profissão, né? Que é justamente tu ficar o mais longe possível de medicações e tudo mais que possa estar interferindo com a tua homeostase, a gente chama. A homeostase seria a saúde plena, né? Então, sempre isso que a gente procura na quiropraxia. E quando a gente faz a questão da manipulação ali, que eu uso, seja no cervical, na lombar, normalmente eu faço na coluna inteira que eu digo, aonde precisa, não que eu vou extrair todas as vértebras, não é isso. Então eu analiso tudo, onde precisa eu vou lá e ajusto, né? Então nessas pessoas, assim, quando eu faço esse ajuste manipulativo, aí eu entro também às vezes com uma liberação ou com uma agulha, tem algumas máquinas também junto de massagem que utiliza junto, utiliza a técnica na fisioterapia se chama alguma coisa de crochetagem, a gente chama de instrumentação, de liberação instrumental. O ideal seria a pessoa estar sempre tendo uma sessão de quiropraxia ou somente procurar o quiropraxista quando está com crise, com alguma dor? É muito individual isso, mas a quiropraxia ela foi feita ou criada principalmente com uma maneira de prevenção, né? Hoje, a vasta maioria das pessoas procuram quando precisa, né? Quando está com dor, né? Realmente é isso. Então, essa pessoa normalmente entra com dor, eu trato a dor dela, e isso aí depende do caso, né? Às vezes pode demorar 2, 3, 5 sessões, depende do que está acontecendo com a pessoa, né? E aí, quando se trata a dor dela, daí, para isso, seria interessante a gente se ver uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, 3 meses. E isso é muito individual, porque depende. Se a pessoa faz atividade física, pratica alongamento, come bem, dorme bem, sabe? Essa é uma pessoa que ela não precisa de uma prevenção tão seguida. Ela pode vir, tem pacientes meus que eu vejo a cada 3, 4 meses. A maioria dos seus pacientes chegam lá por qual que é o problema que é causado? Já, por exemplo, a pessoa chega com dor no pescoço ou dor na coluna, é mais por má postura? Qual que é a grande causa, assim, a maioria? Olha, a grande causa hoje é a falta de atividade. Falta de exercício, falta de reforço, falta de movimento, né? Hoje, muitas pessoas trabalham sentadas 8, 10 horas por dia. Hoje, o WhatsApp toca 24 horas por dia, então a pessoa às vezes fica muito mais tempo do que ela deveria. Ela vai nesse ritmo porque está indo bem ou porque tem que melhorar e vai deixando o corpo de lado, né? E aí vai sentindo falta, tanto de uma atividade hobby ou quanto de uma atividade física mesmo, que seja... E atividade física é qualquer coisa. Academia, caminhada,
pilates, natação. Mas enfim. tem gente que também se lesiona fazendo atividade, né? Sim, mas aí entra a questão, às vezes, até da sede da pessoa, né? Eu quero crescer rápido, quero ficar o Michael Phelps daqui 2 anos. Né? E outra coisa, às vezes, realmente, quando tu tá... vamos pegar uma academia, né? Por exemplo, tu faz uma hipertrofia, querendo ou não, quando tu faz uma academia para tu ter um progresso, certas dores tu vai ter, dor muscular, né? E às vezes, o que acontece, às vezes, tu não tem uma atenção devida, e aí, ou seja, por descuido teu, ou descuido profissional, ou tu pratica um exercício com carga errada, uma postura errada durante o exercício, isso é bem comum, e aí tu cria um problema, né? Uma lesão. Então, isso também pode acontecer. Só que daí vai muito de tu entender, do profissional te entender, de tu procurar o profissional certo também, do profissional ter uma leitura certa do que tu precisa, do que tu quer. Então, tem toda uma série de fatores ali para isso dar certo, né? E hoje, assim, ó, hoje tá legal hoje, tem muito conhecimento a respeito disso, né? De vários profissionais, de como lidar com diferentes pacientes, né? Então não é todo mundo que vai lá numa academia que vai virar monstro e quer virar monstro, não é isso, né? Nervo ciático, que é algo difícil de tratar. Como é que você trata o problema de nervo ciático? Aí quando a gente fala de nervo ciático, é aquela dor irradiada, né? Às vezes irradia não só para a perna, mas para a coluna, né? Pois é, aí entra o seguinte, a maioria das vezes não é o ciático. É mesmo? É mesmo. A questão do nervo ciático ele é muito famoso, porque, primeiro é um nervo mais comprido e mais com maior calibre no nosso corpo, né? E claro, corresponde todo da coluna para baixo ali, pega tudo, né? Então a gente tem 2 nervos ciáticos, um de cada lado, corresponde cada um a um lado do corpo. Da nádega para baixo, basicamente, tá? Quando tem essa irradiação pela perna, muitas vezes essa irradiação pela perna, aí entram os testes, né? Se tu entra lá com uma dor de irradiação, tem que saber o que está irradiando, por que está irradiando. Às vezes não é o nervo, às vezes é músculo, às vezes pode ser uma síndrome do piriforme, às vezes pode ser até alguma inflamação ocorrendo, uma tendinite, uma bursite, alguma coisa nesse sentido, que a pessoa daí na cabeça dela, para ela é ciático, ela relata ciático, né? Então tem muita coisa que da perna para baixo, da bunda para baixo é ciático, e raramente é, né? Então assim, o que é o ciático mesmo, clássico, né? Aquela pessoa que nem sempre, mas muitas vezes trava a coluna ou tem um problema sério de hernia de disco, e aí quando ela sente o ciático, é uma irradiação da perna inteira, normalmente por trás da perna, e que vai até para baixo do joelho, até o dedão do pé. Esse é clássico ciático. Tem variações? Tem variações. E aí depende muito de testes e tal, para tentar determinar o que está acontecendo. O que é o famoso bico de papagaio? Bico de papagaio? O bico de papagaio, na verdade, é uma alteração óssea na coluna, né? Então, quando a nossa coluninha vai envelhecendo, eu brinco, cabelo branco não dá só na cabeça. Dá nas juntas, dá na coluna, dá em tudo que é lugar. A gente vai envelhecendo e tem um processo de envelhecimento que é normal na coluna. Então, por exemplo, quantos anos tu tá hoje? 50? 50. Se eu pegar 100 pessoas de 50 anos que não sentem dor na coluna e fizer ressonância da coluna lombar delas, mais da metade delas vão ter uma protusão ou uma hernia de disco e não sabem, e não sentem dor por causa disso. Então, essa questão da hernia do bico de papagaio é um envelhecimento normal do osso. Agora, claro, quando tu tem um ossinho em cima do outro, aí tu tem o disco ali, tipo um chiclete babalu, para quem tem um pouquinho mais de 35 aí vai saber o que é o chiclete babalu. Então lá no meio é líquido e ao redor é fibra, muito fibroso. Essa fibra, com o tempo, ela vai desgastando, vai ressecando. Normalmente ela vai perdendo um pouquinho do líquido, né? Então ela fica mais ressecada e mais fácil de ficar quebradiça. Conforme a gente faz posturas ou torções mais fortes, a gente pode criar, às vezes, uma ruptura nessa fibra. E é normal que esse disco ele vai, digamos assim, achatando um pouquinho com a idade. O bico de papagaio é quando o osso tenta buscar esse disco, para esse disco não sair fora. Então, quando tu vai olhar num exame de raio-x, que o exame de raio-x, daí tu não vê a vértebra inteira, né? Tu vê só uma imagem em 2D. Então, tu vai ver de ladinho, o osso tem o quadradinho lá da vértebrazinha, só que no canto do quadradinho tem um bico. Esse é o bico de papagaio, na verdade causa é um desgaste. Ele, isoladamente, só, a princípio, não. Tá? Mas, se tu tem um desgaste
já bem acentuado, tu tem um disco já que muitas fibras já se romperam, o ângulo fibroso já está comprometido, então sim, isso tudo no conjunto todo pode se criar dor, sim. Mas, por exemplo, eu tenho paciente, já vi paciente com tu olha o exame, tu não vê nem, não sabe nem como chegou caminhando. Mas, não, o que tu tá sentindo? Não, fui trocar a telha e desde que eu fui trocar a telha eu tô sentindo uma dorzinha aqui, mas nada demais. Então, isso é uma outra coisa que está sendo desconstruída aos poucos. Porque as alterações que a gente tem nos exames é uma foto, né? É importante na investigação, claro que é importante, mas elas não determinam a função de como aquele conjunto está funcionando. Então, tu pode ter bico de papagaio, só que se teu corpo, tua coluna se adaptou bem, teu disco tá legal, enfim, a função da vértebra tá legal, tá mexendo bem, então, cara, beleza, a princípio tu não precisa de um tratamento longo, um tratamento complicado para isso. Não precisa, tu precisa fazer o clássico, tu precisa fazer o reforço muscular, tu precisa te movimentar, né? Esse tipo de coisa. Então, o bico de papagaio isolado não, mas ele já indica várias coisas de desgaste que podem estar acontecendo, que essas coisas, a função está comprometida e daí vai causar dor. Isso. Jean, de onde que veio a quiropraxia? Quem criou? Quantos anos que tem? Isso. É milenar? Como é que é? Assim, a quiropraxia em si, tá? A quiropraxia como profissão, ela nos Estados Unidos ela está desde 1895. É um canadense, na verdade. Não é coisa lá dos japoneses, chineses, orientais? Já vou chegar lá. Então, quiropraxia como profissão desde 1895, um canadense nos Estados Unidos, lá, David Palmer, que criou, que fez o negócio, que, digamos assim, botou no papel. Que né? se transformou em profissão. Isso, transformou em profissão. Né? Dali começou a crescer como profissão. Na mesma época, na verdade, na Europa, também tinha osteopatia, né? Que é muito parecida. A osteopatia tem muita coisa parecida, mas na origem elas são muito diferentes, tanto base filosófica, principalmente. Né? Mas a manipulação em si, isso já vem de milênios. Então, quem usava muito manipulação articular para tratar? Egípcios, romanos, chineses sempre, né? Então, essas técnicas de manipulação já vêm de sociedades antiguíssimas, né? Então, isso aí é muito mais antigo que a nossa profissão. Tanto é que hoje, se a gente for falar em estralo, hoje tudo que estrala o pessoal chama de quiropraxia. E não é bem assim. Tanto é que tem muito absurdo que a gente vê no Instagram da vida ali, que eu olho, cara, isso não é quiropraxia nem aqui em nenhum lugar, mas estralou, então o pessoal chama de quiropraxia. É bom estralar a coluna? Não faz mal? Assim. Tem gente que fala assim, me abraça aqui assim e puxa. Sim. Aí puxa assim e estrala. Tá. Não, assim, ó, eu sou um cara até bem, tem colegas meus que são bem mais, como é que eu posso dizer, ferrenhos em relação a isso, tá? Mas assim, vou explicar como eu explico para meus pacientes. Estralar dedos, por exemplo, tá? Isso aqui, problema nenhum, tá? Teve um médico... Fala que engrossa junta. Nada. Teve um médico, agora não vou lembrar quando, enfim, o nome dele, ele ganhou um Nobel até, se não me engano, porque ele começou o experimento dele antes, inclusive, dele se formar em medicina, que ele estralava os dedos de uma mão só e da outra não. E 30 anos, 40 anos depois, ele foi fazer os exames, não tinha diferença nenhuma. Então, estralar dedos em si não quer dizer que engrossa junta, que desgasta, não, tá? Nada disso. Agora, quando tu está tratando de coluna, dentro da coluna passam estruturas importantes, tá? Principalmente na coluna cervical. Então, quando a gente pensa em coluna, toda ela, a gente já pensa principalmente na medula espinhal, que leva, literalmente, é o fio de ligação entre o cérebro e o resto do corpo, tá? Porque o cérebro, quando manda um comando, vai passar lá pela medula, por dentro da coluna, que daí vai tem todo um caminho aqui dentro também, cerebelo e tudo mais, mas daí vai para o teu braço para executar o comando, né? Então, tem essa medula lá no meio, que quando pressiona ela, por exemplo, uma hernia de disco, pode pressionar ela aqui e criar uma dor ciática verdadeira, né? Então, dói pra caramba isso. Quando a gente pensa também em coluna cervical, tem artérias dentro da nossa coluna. Então, por exemplo, eu tenho que pensar, principalmente pessoas idosas, né? Qual o perigo? Uma pessoa idosa ela já não tem mais a mesma artéria de uma pessoa jovem, né? Um tabagista, enfim, há muito tempo, uma série de fatores. Então, as pessoas ficassem estralando, a coluna em si pode ser perigoso, tá? Principalmente em médio e longo prazo.
A curto prazo o pessoal faz, por quê? Porque dá alívio, né? Estrala, daí relaxa a musculatura. Só que tu está perpetuando uma coisa ali, tu está criando uma instabilidade. Porque, na verdade, quando tu tenta estralar uma coisa, tu está conseguindo mexer aquilo que está solto, não que está preso. Normalmente o contrário, tu sente que soltou, mas tu soltou o que está em cima e o que está embaixo. Mas o que precisa soltar, tu não conseguiu soltar. Normalmente é isso que acontece. Só que dá o alívio igual. Só que esse alívio vai durar ali, talvez nem um dia, talvez nem meio dia. Né? Então a pessoa vai lá e quer estralar de novo, e de novo, e de novo. E quando começa a fazer isso com certa repetição, todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, aí tu pode criar, então, lesões nesses mecanismos, na questão do disco, lesões na questão de faceta, que é uma articulaçãozinha da coluna, e essas lesões aí sim podem levar a dores e problemas mais difíceis até de tratar, junto com uma instabilidade articular, porque já que tu fica estralando o tempo inteiro, o ligamento que segura aquele osso no lugar, ele já está frouxinho. Por isso que é bom ir num profissional que sabe Sempre. como. Sempre. Que sabe como, né? E até, por exemplo, eu tenho conhecimento, mas eu não consigo me aplicar. Eu não tenho vetor para isso. Eu não tenho como botar minha mão do jeito certo e fazer onde eu quero. Então eu tenho que visitar um colega meu, né? E normalmente a gente procura fazer isso com uma certa frequência, mas nem sempre a agenda deixa. A gente vê às vezes nos filmes, principalmente o filme do The Rock, aquele do Dwayne Johnson, Isso. ele bombadão, né? Aí às vezes ele vai com a luta e faz assim. Aí faz traque. Isso. Traque, né? Assim, ó, aí entra a questão de estralar o pescoço de novo, né? Tem estralos, até por exemplo, antes deu aquele exemplo de abraçar e trazer para cima. A minha mãe vive me pedindo, me pega aqui, que ela é baixinha, me abraça aqui, aí eu pego ela assim, de costas para mim, puxo ela, aí faz trá. Sim. Aí ela fica, ai, que alívio. Eu, sinceramente, não vejo grande problema. Por quê? Se feito de uma maneira calma, sem tentar jogar ela pelos ares, vamos dizer assim. Puxar, Isso. né? Então, assim, não vai ter grande problema, mas tem que ter um certo cuidado, porque principalmente pessoas mais velhas, questão de osteoporose, não pode ficar apertando muito, então tem que ser feito com bastante cautela, tá? Mas, assim, nesse movimento em si já não dá tanta torção, não tem tanta rotação, então, a princípio, seria seguro o movimento, mas tem que ser feito com cautela. Então, eu já vi casos, por exemplo, não aqui no Rio Grande do Sul, mas teve uma colega minha que pegou um caso que tinha eu não vou lembrar a idade do senhor, mas não era nada demais, alguma coisa em torno de 40, 50 anos, 50, mais por 50. E a filha foi fazer a massagem nas costas com os pés, foi pisar. Uma filha que não era, acho que 8, 9 anos, se não me engano. E teve uma fratura. Teve uma fratura. Claro, esse homem ele tinha uma condição que não sabia. Então aí é que está a questão da investigação, normalmente, né? E a questão da investigação muitas vezes é no toque que a gente vê, e aí na experiência que tu vai sentir que, não tá legal isso aqui. Vamos fazer um exame, vai no médico, faz isso aqui, vamos ver se está legal para a gente continuar, poder mexer com segurança, né? Nesse sentido. Então, assim, tem certas coisas que até eu acho aceitável, mas tem que ter cuidado sempre, tá? Porque a coluna não dá para brincar muito em serviço, não. Jean, quem está assistindo a gente, de repente, gostaria de ter uma consulta com o quiropraxista. Tem um telefone? Tem o seu Instagram também? Fica à vontade. Isso. Tem o meu Instagram, que é o @KiroJBelks. Então, Kiro... Vou deixar aqui. Isso, vou deixar aqui. E tem o celular, que é o WhatsApp, né? A secretária WhatsApp atende. Pode dar. Que é o 54-999-88-6646. Muito bem. Então, quem quiser entrar em contato e saber mais informações do quiropraxista Jean Belks. É doutor também? Não, por o doutor dentro As pessoas chamam doutor, doutor Jean, chamam de doutor. Mas o doutor, na verdade, é o médico, né? Ou então quem fez doutorado. Eu não me considero doutor, vou te ser bem sincero, não tenho para mim pode me chamar de Jean mesmo, eu não tenho essa questão de doutor. Quero te agradecer por ter vindo aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre a quiropraxia, a gente fica à disposição, sempre que precisar, estamos às ordens. Eu digo mesmo. Tá? Obrigado por me receber. Valeu, gente. Até mais, tchau, tchau.